Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade. Bom, segunda-feira, dia 21 de fevereiro, nós comentamos sobre os conflitos ali entre a Rússia e a Ucrânia. Ainda não tinha havido a invasão que ocorreu no dia 23. E comentamos também sobre os impactos que isso geraria no Bitcoin. Naquele episódio eu fiz um comentário em que eu disse que no primeiro momento o Bitcoin caía, como qualquer outro ativo, mas que logo depois ele se recupera. E, bom, roda a vinheta. Bom, a ameaça de guerra se concretizou, né? A Rússia bombardeou todos os aeroportos e portos da Ucrânia. E como esperado, como comentamos nesse primeiro momento, muitos dos investidores em Bitcoin, porque apesar do Bitcoin ser uma moeda, não ser exatamente um ativo, muitas pessoas tratam ele como um ativo, então elas se comportam como investidores de qualquer outro ativo. E os investidores de basicamente todos os ativos, de todas as commodities, venderam seus estoques, né, para comprar alimentos, para comprar, por exemplo, ouro, que é um produto que, como moeda, também é considerado muito seguro, até para se preparar para uma possível guerra mundial, né? E o Tourinho, né, o Pablo Spy da XP e da Jovem Pan, tirou uma onda com Bitcoin. Deixa eu colocar na tela. Aqui, ele fez um tweet colocando o gráfico da comparação do ouro com o Bitcoin nessas últimas horas. E olha a descrição que ele colocou. Na hora do verdadeiro perigo, na hora de correr para a segurança de verdade, ouro ou Bitcoin? Hoje descobrimos. Bom, ele colocou esse gráfico, né? O azul aqui é o Bitcoin e o amarelinho aqui é o ouro, claramente insinuando, né, que o Bitcoin fracassou em ser um ativo de proteção aí, né, como se o preço fosse a característica mais relevante, e o ouro teria prosperado como um ativo de proteção. E o Criptomaníacos comentou logo abaixo: mais um tweet que vai envelhecer mal, assim como postados em março, na pandemia, quando o Bitcoin afundou, mas sua recuperação foi extremamente mais rápida do que outros mercados. Pânico leva à irracionalidade, mas no longo prazo os fundamentos e a lógica dominam. Bom, se você pegar aquela análise que nós fizemos no dia 21, antes mesmo da guerra, eu também comentei algo semelhante, né? As pessoas vão liquidar os seus ativos, não só em Bitcoin, mas dólar, euro, e vão comprar alimentos, vão comprar armas, vão se esconder, vão usar esse dinheiro de outra forma, não é? Mas logo depois da ameaça de guerra se concretizando ou não, o que acontece? Bom, aí nós temos a atualização. Deixa eu colocar aqui. Aí, essa é a atualização do gráfico, né, que o Pablo Spyer não postou. O ouro é o azul e o Bitcoin é o laranja, tá? Em pouco mais de 4 horas, os preços já se equivaleram e o ouro retornou abaixo do que ele estava antes do conflito, veja só, enquanto o Bitcoin teve uma recuperação fulminante bem acima do que ele estava instantes antes do conflito, né? Foi exatamente o que nós dissemos que aconteceria. Foi exatamente como prevemos. E isso não quer dizer, nossa, hoje é um gênio, nossa, eles são muito bons, eles preveem o futuro. Não, é apenas entender o comportamento do ativo, tá? A primeira grande regra é que o preço não é tudo. Ainda mais se você está cotando o preço em moedas fiat. Se você estivesse cotando o preço do Bitcoin em ouro, até faria muito sentido essa análise. E o Bitcoin também teria um comportamento bem semelhante. Mas se você está comparando o preço em moeda fiat, você está colocando que a moeda fiat é o ativo mais forte ali naquela economia, quando não é. Tá? Quando não é, quando ela não tem os fundamentos, quando ela não tem os argumentos lógicos que levam alguém a ter Bitcoin, por exemplo. Comparar com ouro seria muito mais honesto. E ainda assim, não é? O ouro ele tem uma série de problemas também.
Então, quando criticam o Bitcoin por ele ser, entre aspas, lento para fazer uma transferência ou ter taxas, imagina o ouro, que é pesado, né? Que é físico, você tem essa limitação. O Bitcoin ele tá aí para mostrar que ele pode ser um ativo tão bom quanto o ouro, ou melhor. Eu acredito que o Bitcoin é melhor do que o ouro, e que basta ter uma maior adoção. Mas por que nós enxergamos essa lógica de mercado? O mercado do Bitcoin é bem pequeno em relação ao ouro, né? O market cap total do Bitcoin é de 1 trilhão de dólares, um pouco menos de 1 trilhão de dólares atualmente, mas já chegou a 1 trilhão e 300 milhões de dólares, bilhões de dólares. O ouro é 15 trilhões de dólares, então é um market cap muito maior. Como um mercado maior, ele também demora um pouco mais para cair e um pouco mais para reagir e subir. É muito mais gente conectada. Então, é natural que o ouro tenha esse delay para cair. Não quer dizer que o ouro não vá cair, mas as pessoas que estão desesperadas comprando ouro, naquele momento eram mais pessoas do que as pessoas que estavam desesperadas vendendo ouro. O que logo depois levou muitas pessoas a venderem ouro em desespero. Então, isso não é um sinal de que o ativo é bom ou mal, isso é apenas preço. Tá? Isso é apenas comportamento de preços. E o Bitcoin? Onde que o Bitcoin entra nessa? O mercado do Bitcoin é muito menor. Então, quando um grupo de pessoas começa a vender Bitcoin, eles conseguem interferir no preço a ponto de derrubar um pouco o preço, derrubar aí 8%, 9% em um dia. Enquanto não tiver um mercado gigantesco com 1 bilhão de pessoas utilizando o Bitcoin, isso vai acontecer. É a tal da volatilidade que tanto criticam no Bitcoin. Em compensação, assim que esses desesperados vendem, quem mais vai vender? Né? Quem mais vai sardinha aí? Pouquíssimas pessoas. Muitas das pessoas que estão no Bitcoin estão pelos fundamentos. Tanto que menos de 20% está nas exchanges. Então, após essa queda, é natural que essas pessoas que estão no Bitcoin pelos fundamentos comprem esse Bitcoin dessas pessoas que estão desesperadas vendendo. Caiu, o pessoal comprou, o preço voltou a subir. É basicamente isso. Mas então, por que a tendência é que o Bitcoin continue subindo nesse período de conflito? Como explicamos também naquele vídeo, a moeda fiat ela é utilizada para financiar a guerra. Não só o dólar, mas também o euro. Várias moedas fiat são utilizadas para financiar a guerra. Os impostos são utilizados para financiar a guerra. Os governos pagam salários dos soldados, pagam armamento, pagam aviões, tanques e tudo mais que é utilizado em uma guerra. E muitas pessoas não querem financiar a guerra. Muitas pessoas são totalmente contrárias à guerra. Isso é natural, tá? Porque a guerra é horrível. Guerra é barbárie. Não tem justificativa racional para uma guerra. Tá? Existem justificativas para conflitos isolados entre regiões, entre tribos e até sociedades modernas que tenham um histórico de conflito, que tenham um ponto ali em lead, mas a guerra é algo generalizado, é algo, ainda mais uma guerra mundial, né? É algo que assim afeta milhões de pessoas. Isso é totalmente sem sentido e muitas pessoas não querem manter o seu dinheiro ali naquilo que está financiando a guerra. Então é natural que essas pessoas migrem para Bitcoin, para outras criptomoedas também, mas principalmente o Bitcoin, porque é uma forma delas manterem o seu dinheiro, o seu patrimônio, sem financiar isso. E também é uma forma do governo não controlar. Então, se você quer, por exemplo, desertar, né, vamos supor que o governo canadense convoque as tropas para mandar para lá, e muitas pessoas sejam contrárias à guerra e resolvam desertar e fugir ali, sei lá, para o Alasca ou para os Estados Unidos. O Alasca é dos Estados Unidos, mas vocês entenderam. Eles podem fugir e continuar com o seu patrimônio, porque o Bitcoin está lá, está na internet. O Bitcoin não está numa carteira. Né? Basta que você leve as suas chaves, né, a sua chave de acesso, que você continua tendo o controle dos seus Bitcoins. Então, isso também é um ponto muito relevante para o Bitcoin. Em relação ao dólar, em relação ao euro, em relação ao ouro, em relação a diversos ativos. Uma ação que você compra numa bolsa de valores, você pode levar, mas se você for utilizar ali no outro país, o seu país vai ficar sabendo que você está lá, que você está tentando utilizar, que você está tentando vender. Né? O Bitcoin não. O Bitcoin você consegue de forma segura se manter
escondido aí dos parasitas que querem te usar para morrer na guerra deles, né? Então tem muitos fundamentos que levam a crer que o Bitcoin ele tende a ser muito melhor do que o ouro e do que diversos outros ativos aí que se possa imaginar como investimento em um período assim de conflito, de guerra. É claro que o ideal é que não haja guerra, né? E isso também é um ponto forte do Bitcoin. Ninguém controla, ninguém pode inflacionar a moeda para comprar armamento, ninguém pode arrecadar impostos que você não concorde em pagar e utilizar para pagar uma guerra, para bancar uma guerra. Então é uma moeda da paz, tá? O principal ativo do Bitcoin é a liberdade, e o grande ativo da liberdade, né, a grande consequência da liberdade é a paz. Então tudo isso faz o Bitcoin uma edge aí contra não apenas a inflação estatal, mas também todos os lados negativos, todos os pontos negativos do controle estatal. Algo que o ouro até pode ter em alguns aspectos, mas não totalmente, e tem aquelas dificuldades de portabilidade, por ser pesado, por ser metal, né, pode ser identificado facilmente. Então é isso. Foi isso que nós explicamos ali no Bitcoin Liberdade, no boletim Bitcoin Liberdade. Naquele momento a gente não sabia se haveria mesmo conflito ou não, embora houvesse uma chance enorme de já haver o conflito. Mas a gente tentou passar um panorama assim por cima, né? O Fábio e a Larissa mandaram super bem nos comentários também, e o programa foi muito bom. Então se vocês não assistiram, eu recomendo que assistam pelo menos o corte deste trecho do programa. Depois houveram algumas novidades assim surpreendentes, por exemplo, a Rússia. Hoje a Rússia ela regularizou o Bitcoin, né? Mas algumas coisas que nós tínhamos comentado lá, como a invasão de Donetsk e Luhansk, fazia parte de uma estratégia russa para acessar o Mar Negro sem passar pela Ucrânia. Isso também é muito importante, porque hoje o petróleo do mundo inteiro é vendido obrigatoriamente em dólar, e algumas commodities também, né, uma série de tratados que fixaram isso. E a Rússia já vem junto com a China tentando burlar essas regras, utilizando o Mar Negro ali para passar essa mercadoria. E obviamente, se a Ucrânia fosse anexada à OTAN, como ela vinha flertando já com a OTAN nos últimos dias, essa fiscalização ocorreria, né, por uma questão diplomática com os Estados Unidos. Então a regulamentação do Bitcoin na Rússia me pegou de surpresa, confesso. Eles já tinham sinalizado isso, mas eu não achei que fosse acontecer tão rápido. Talvez seja a moeda que eles estejam utilizando nessas transações. Talvez não, mas eles podem estar tentando emplacar uma outra moeda, ou uma outra moeda dita descentralizada, que vai aparecer do nada e eles vão utilizar. Não sei. O que eu sei é, tanto a China quanto a Rússia têm estoques enormes de dólares. Eles podem despejar isso no mercado a qualquer momento, então eu não recomendo que dolarizem seus patrimônios agora, né? Deviam ter dolarizado quando estava R$2, e a tendência é que o dólar caia mais um pouquinho, com ou sem guerra, tá? Por causa dessas estratégias da Rússia e da China. E quanto ao Bitcoin, que é o foco maior deste canal, a tendência é continuar no longo prazo de alta, havendo ou não conflito. É claro que uma ou outra ação de conflito pode gerar um pânico e um momento de baixa, mas como vocês viram, é apenas um momento. Então, comprem Bitcoin, tá? Comprem Bitcoin e mantenham o seu dinheiro longe do controle dos governantes. Esses caras são malucos, esses caras são psicopatas, e a hora que eles quiserem, eles resolvem matar milhões de pessoas simplesmente porque eles quiseram, e não tem nada que se possa fazer contra isso depois que for feito. Então não financie guerras, tá? Isso é o que eu posso falar. Mesmo que o Bitcoin caia $1, eu ainda prefiro ter Bitcoins do que financiar guerras, do que financiar governo. E é extremamente improvável que caia para $1, tá? Isso é uma mera hipótese. Bom, se você quiser ajudar este canal, Bitcoin Lightning Network, Bitcoin, tem outras formas de ajudar o canal na descrição, Pix, PicPay, Nano, tem várias formas aí de ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixa o like, compartilha esse vídeo. Você pode ser membro deste canal a partir de R$1,99. No Clube de Membros tem uma série de benefícios, tem um canal ali no Telegram exclusivo, a gente troca uma ideia, e
eu pretendo chamar os membros para algumas lives também, quem tiver afim. E bom, por enquanto é isso. Valeu.